Olha só, às vezes nós não separamos o tempo devido para a gente falar sobre família na igreja como deve ser separado e falado. Veja que quando Deus iniciou todas as coisas, Deus colocou um homem no jardim do Éden. Não foi assim? Deus colocou Adão. Aí Deus, vendo que Adão estava só, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa palavra é muito importante, porque faz cair por terra a ideia de que a mulher está em segundo plano. As feministas, essa ideologia diabólica do feminismo, tem destruído as famílias, porque eles pregam que a mulher é tratada pelos homens no segundo plano, e por isso o feminismo surgiu com a ideia de salvar as mulheres. Mas é a mesma coisa que você falar que quando você está com um material, uma tábua na mão, e você precisa parafusar, e você precisa do parafuso da porca. É como se você dissesse assim: não, o parafuso, a porca é mais importante do que o parafuso, ou o parafuso é mais importante do que a porca. Não tem o mínimo sentido. Cada um tem a sua função. A palavra auxiliadora é para aquela, é a ideia, é tão forte isso, que é a mesma ideia, por exemplo, que se dá ao Espírito Santo. A palavra auxiliadora ali, ela está cumprindo o papel que o Espírito Santo cumpre quando Jesus disse: irei para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, um outro auxiliador. É a mesma ideia. É como se eu e você disséssemos assim: não, na Trindade o Pai e o Filho são importantes, o Espírito Santo nem tanto, porque ele fica em terceiro lugar na nomenclatura. É Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo em terceiro lugar, não é tão importante. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eles são Deus. São três pessoas e um único Deus. Mas o problema é que as pessoas olham, muitas delas, para a esposa, para a mulher, dentro da família, e acham ela menos importante. Por quê? Porque o homem é o cabeça. Sim, mas de que vale ter uma cabeça se não tiver o pescoço? Se não tiver o corpo? Não faz sentido. Então, quando Deus idealizou o universo, Deus, ele olhou para o homem e disse assim: não é bom que ele esteja sozinho. Aí ele disse aquela frase célebre que todos nós conhecemos: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Interessante que ele usou os verbos no plural. Ele disse façamos, e também o pronome nossa. Façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Por que plural? Porque Deus é família. Porque Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Tem uma música que nós cantamos na igreja: Jeová, como é que é? Yavé. Aí depois vem o quê? Rafa, Elohim, Shaddai. Elohim é uma palavra plural, você sabia disso? É um dos nomes de Deus e é plural. Se nós quiséssemos falar essa palavra em singular, nós teríamos que falar Elohá, Eloá. Mas nós não podemos, nós não falamos Eloá, nós falamos Elohim. E é uma palavra plural. Esse im, todas as palavras hebraicas que tem im no final é plural. Então, quando você fala Elohim, você está dizendo deuses. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, seria isso. Mas a ideia não, a ideia é de que Deus é composto. Composto por quem? Você matou a charada. Deus é família. Então, é exemplo da família de Deus. Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E Deus então deu ao homem de presente a sua família, a partir de sua esposa. Então a história da humanidade só foi possível por causa de uma
família. Depois Deus resolveu escolher uma outra família para dar geração a uma nação que trariam tribos, que é um conjunto de famílias, para que dentre essas famílias, uma em específico fosse a que daria descendência à família de nosso Senhor e Salvador. O que é que Deus fez? Deus chamou Abraão e Sara. A partir deles começou uma nação. Ele teve Isaac, Isaac teve Jacó. Aí Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos formaram-se 12 tribos. O que é uma tribo? É um conjunto de famílias. E dentre essas 12 tribos, dessas famílias, Deus separou uma, chamada Judá, para que dela viesse a família do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Aí o que aconteceu? Deus então olhou, procurou, e eu acredito que Deus olhou para você, mulher, mesmo no futuro, tentando encontrar alguém que fosse tal como Maria. Mas entre todas as mulheres ele achou Maria, uma mulher íntegra, devota a Deus. Então Deus disse assim: eu vou pegar esse rapaz José e esta mulher chamada Maria, e através desta família eu vou trazer Jesus ao mundo. Embora José tenha sido apenas um pai adotivo, você sabe muito bem que o nascimento de Jesus foi de maneira milagrosa. Pois bem, através da família de José e de Jesus, de Maria, nasceu Jesus. Se a família não fosse tão importante assim, Deus teria escolhido outros meios para revelar seus planos, seus propósitos, que não fosse pela família. Está claro para você até agora? Então você percebe que a família é o seu bem maior. E por favor, não diga assim: não, pastor, a minha salvação é meu bem maior. É claro que é, mas você não pode colocar a tua salvação numa lista junto com outras coisas. Por quê? Porque a salvação é algo ímpar. A salvação é algo extraordinário, não dá para se comparar. É como se eu dissesse assim: não, a pessoa que eu mais amo nessa vida é minha esposa. Aí tem algum crente louco, fanático, que vai dizer: não, eu amo a Deus. É óbvio, mas eu não posso colocar Deus na mesma lista que a minha esposa está, porque a minha esposa, quem é perto de Deus? Você entende? Então, às vezes, tem aqueles crentes pesados, religiosos, que dizem: não, fulano diz que ama mais a sua família, eu amo mais a Deus. É óbvio que eu amo mais a Deus, mas você quer comparar na mesma lista, colocar Deus junto com a sua família, aí é covardia. Deus é único, Deus não, ele é incomparável, ele não pode ser comparado com ninguém, com nada, porque ele é ímpar, ele está lá, ele está fora do tempo. Deus ele é tão Deus, que ele se encontra fora do tempo. É por isso que ele consegue, da onde ele está, ele consegue ver passado, presente e futuro. Olha que forte isso. Você só consegue ver o presente. O passado você lembra, o futuro, então você só vê o presente. Deus não, ele está fora do tempo. Ele olha para o passado, para o presente e para o futuro. Não existe tempo para Deus, em absoluto. É uma coisa que, se nós formos mais a fundo, funde a nossa cuca. Mas ele está fora do tempo. Então Deus, ele olha para Maria e para José e vê neles o casal perfeito para dar a Jesus o direito de nascer entre os humanos através de uma família. E Jesus foi tão humano, pastor, mas ele não era Deus? Sim. Eu vou te ensinar uma coisa que é um tanto teológica demais, mas só para ficar claro na sua cabeça. Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Grave isso, tá? Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Pastor, como é que entende isso? É a mesma compreensão. 1 mais 1 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Falando da Trindade. Na nossa conta seriam 3. Mas na conta de Deus, 1 mais 1 mais 1 é 1. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, é um Deus só.
São só 3 pessoas, mas são um Deus só. Então, quando você olha para esse quesito, nós vemos Jesus como 100% Deus, 100% homem. Por isso que ele era tão humano quanto eu e você. Mas ele era tão Deus quanto o próprio Deus, porque ele era Deus. Mas é difícil de compreender. É claro, nós somos humanos e ele é Deus. Então, o que eu quero que você compreenda é que Jesus, 100% homem, ele foi homem como eu e você. Ele ia ao banheiro, ele tinha suas necessidades. Quando ele comia alguma coisa e dava um revertério na barriga, sabe? Quando ele jogava a bola, né? Ficava com a perna machucada. Se ele marcasse um gol, ele ia festejar. Se ele perdia, ele ia ficar triste. Ele tinha sede, ele tinha fome. Ele era humano. Tanto é que entre os seus, ele aprendeu uma profissão. Ele era carpinteiro por profissão. Tanto é que fala, não é este o carpinteiro, o filho de José? Ele era carpinteiro, ele tinha uma profissão. Ele fazia mesas, ele fazia cadeiras, ele pegava martelo, até os 30 anos, ele foi exatamente como um outro profissional qualquer. Tinha gente que de repente reclamava do serviço dele. Será? Não sei. Mas ele estava lá, trabalhando, ele era humano, mas era Deus. E Deus escolheu uma família para que ele fosse criado e educado. Então eu não posso desprezar minha família, eu não posso desprezar meu casamento, por qualquer problema que possa surgir no seio familiar. Eu tenho que pagar o preço que for preciso para que a minha família, a partir de agora, principalmente depois dessa mensagem, ela possa crescer enraizada nas palavras de Deus. Então, nós temos o texto aqui de 1 Timóteo, no capítulo 5. Ele diz assim, vamos direto para o versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, você quer conhecer alguém pior do que um ateu? É uma pessoa que não dá atenção para a sua família, que não cuida dos seus, os que estão próximos, os parentes, especialmente os da sua própria casa, ou seja, a sua família. Este tem negado a fé e é pior do que o descrente, daquele que não crê. Agora aqui vale uma ressalva. O que é cuidar da família? Cuidar da família traz a ideia dos princípios apresentados por Deus. Cuidar da família não é você bajular, não é você já casado viver na casa da mãe ou do pai, não, porque eu não posso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São os princípios. Cuidar da família é você exercer os princípios que Deus nos outorgou para que nós observássemos, a fim de que a nossa família pudesse sim ser um pedacinho do céu. Então você olha no caso de marido e mulher. O que Deus fala para a família? Homem, quando você for casar, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Você sabe. Deixar o quê? Deixar pai e mãe. Corta o cordão umbilical. Corta o cordão umbilical. Pastor, eu sempre estou na casa do meu pai e da minha mãe. Não está afetando o teu casamento, está tranquilo. Mas se o teu marido ou a tua esposa reclama disso, corta. Porque a tua família agora não é outra senão o teu marido e a tua esposa. Se você diz assim, pastor, eu casei, mas eu moro junto com meus pais, use todas as suas forças para sair de lá o mais rápido possível. Não, mas é que lá eu não pago o aluguel. Eu sei, o aluguel é terrível, mas eu vou dizer uma coisa para você: é preferível que você more num quartinho apertado
um quartinho com a tua família do que com a tua família, marido, esposa e filhos seus, do que com a família de terceiros. Como família de terceiros, teu pai e tua mãe, quando você casa, passam a ser parentes. Então você precisa olhar para a sua família, marido e esposo, com muito cuidado. Nessa estrutura, o marido e a esposa têm que se colocarem, tem que colocar um ao outro em primeiro lugar. Quem tem filhos aqui? Dá um tchauzinho assim. Então, você que tem filhos, seus filhos não são mais importantes do que sua esposa ou seu marido. Não são. Eles não são. Pastor, mas eu amo. E eu já cansei de ouvir esposas falando assim: pastor, não meu marido. Ao longo do meu ministério já ouvi muita gente, mas o meu marido, ele disse que eu dou muita atenção para o meu filho, porque pastor, é meu filho. Sim, mas ele é teu marido. O teu filho não é carne da tua carne, teu marido é. Não, mas ele nasceu de mim. Biblicamente, o teu filho, ele não é o que o teu marido é. Você e teu marido são uma só carne. Você não é uma carne só com o teu filho. Seria incesto isso. Não é. Então você e seu marido são uma só carne, uma só pessoa. E você não pode permitir que nem os seus filhos atrapalhem o seu relacionamento. Tem um vídeo muito bacana de um pai, já um pai de 60 anos, 60 lá. Ele estava vendo televisão, o filho fez uma pegadinha com a mãe, combinou com a mãe. Ele botou os pés em cima da mesa e o pai assistindo o futebol. Aí de repente a mãe disse assim para o filho, combinada com o filho, falou assim: tira os pés da mesa, meu filho. Aí o filho disse assim: ó mãe, cala a boca. Para quê? O marido levantou: como é que é? Antes de ela ser tua mãe, ela é minha esposa. Cala a tua boca. Na hora que o negócio ia crescer, aí a mãe começou a rir. Não, é pegadinha. Por quê? O marido defende a sua esposa a todo e qualquer preço. Filho não tem que abrir boca para desrespeitar pai e mãe. Não pode. Biblicamente está errado. Pastor, mas não pode. Filho, sim senhor, não senhor. É o que o filho tem direito de dizer sim senhor e não senhor. Sim senhora e não senhora. É o direito que ele tem. Apenas isso. Não, mas é porque ele já está mocinho é quando estiver trabalhando, pagando o seu teto, morando debaixo da sua própria casa lá, vivendo a sua vida. Aí ele dá ordens na casa dele. Aí você, pai, não pode interferir na vida do filho. Mas enquanto seu filho ou a sua filha estiver debaixo do seu teto, pode ter 18. Quando eu fizer 18 anos, vai mudar. Já falaram isso? Eu já falei isso. Chegar a 18 anos eu quero ver. Não mudou nada. Minha mãe continuou dando as mesmas ordens. Por quê? Porque eu não me sustentava. Eu não pagava aluguel. Eu não me mantinha, era ela a responsável. Então, filhos, respeitem, daqui a pouco a gente vai ler isso. Filhos, respeitem os seus pais. E nós não podemos permitir, nós que somos casados, que os nossos filhos interfiram. Os seus filhos não podem interferir na sua vida íntima, os seus filhos não podem interferir nos seus passeios, seus filhos não podem interferir em absolutamente nada. Não que você tenha que desprezá-los, entenda, mas você não pode, a sua prioridade é marido e esposa. Tanto é que os casais, já que têm filhos grandes e tal, tem que ter momentos para tirar suas férias ou a sua segunda lua de mel. Ih, pastor, não tive nem a primeira. Mas você tem que separar um dia para você e seu filho, você e seu marido, você e sua esposa. E os seus filhos deixa com uma babá, deixa com um amigo, deixa com um parente. Mas a grande verdade é que você tem que ter um momento. Sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles vão dizer assim: tchau mãe, fui. Tchau pai. Quem mora aqui longe dos seus pais? Em outra cidade? Pois é. A gente não falou assim para o papai e para a mamãe? Fui. A gente não está todo dia. A gente pode ligar todo dia, mas a gente não está todo dia lá.
A ideia do casamento é que você e a sua esposa vivam sempre juntos. Então você não pode permitir que os seus filhos sejam um estorvo nesse. Eles não são, mas você não pode permitir que eles sejam. Eles são bênção, mas você não pode permitir que eles sejam um estorvo. Ah, não, é por causa do meu filho que a gente. Ah, é por causa do. Não. Filho não é maldição, filho é bênção. Amém, pessoal? Filho é bênção, é herança de Deus para você. É bênção de Deus. Não, eles não são peso. Por isso que às vezes a pessoa diz: ah, eu não pude ir para uma igreja por causa do meu filho. Ele não é peso. Não coloque a culpa no seu filho porque você não vem na igreja. Não coloque a culpa no seu filho porque você não estuda. Não coloque a culpa no seu filho porque você... Não faça isso, porque você está de certa forma amaldiçoando o seu filho. Seu filho é bênção. Vai ser mais trabalho. Uma pessoa que trabalha e tem filhos, é mais difícil para ela do que é para aquela que não tem. Concorda comigo? Sim ou não? Passando em Camboriú, eu vi uma moça na Belo Horizonte ali. Belo Horizonte, esquina com uma outra rua que eu não me lembro, São Paulo, eu acho. Bem na esquina, eu vi uma moça com, é canguru que fala? A criança recém-nascida canguru, ela vendendo bala. Mas há muitas mulheres que dizem: não, eu não trabalho porque eu tenho filho. Não é, nada é desculpa, gente. Filho não é peso, filho não é maldição, filho não é estorvo, filho não é pedra de tropeço. Não é. Mas quando você diz: não, eu não pude fazer isso por causa do meu filho, então ele está sendo uma pedra de tropeço para você. Porque essa mãe jovem estava trabalhando com um filho recém-nascido, pendurado no canguru, de sombrinha, vendendo bala, porque estava o sol muito quente. Entende? Então, eu só tenho que olhar para o meu marido ou para minha esposa, eu tenho que olhar para eles, para ele ou para ela, com o olhar que Deus manda que não. Isso é cuidar da minha família. Não deixar que terceiros venham interromper o meu relacionamento. Eu já contei para você uma vez que na mesa, brincando com a minha esposa, a minha sogra disse assim: ah, minha filha, você me respeita, hein? Senão eu te dou umas palmadas. E aí eu brincando falei com ela: não, a senhora jamais pode dar umas palmadas nela agora. Aí ela falou assim: claro que eu posso, eu sou mãe. Eu falei: não, a senhora está equivocada, ela é minha mulher. A senhora não pode, nem a senhora nem o seu José podem encostar mais nela. Mas eu sou mãe. Não. Quando eu caso, eu sou uma só carne com ela. Eu falei isso ensinando, brincando com ela, mas eu falei isso. Quando eu caso, eu sou uma só carne. Que direito a senhora tem de me agredir? Que direito assim, a senhora de me bater? Que direito a senhora tem de me repreender? Negativo. A partir do casamento, a senhora não tem mais domínio sobre o seu filho. Como se eu tivesse o filho. Quando meu filho casa, eu perco o domínio. Agora ele é da esposa e a esposa é dele. Ambos são uma só carne. É preciso que a gente compreenda isso. Os filhos, por sua vez, abra sua Bíblia em Efésios. É só você andar que nem caranguejo aí para trás. Aí você vai andar para Filipenses e vai voltar mais um livro, você vai se deparar com Efésios. Efésios capítulo 6. Então, o cuidado que você tem que ter com o seu marido é ímpar. Outra coisa, eu preciso falar isso para você: mulheres, divinas senhoras, princesas do Senhor, nunca diminuam seus maridos na frente de quem quer que seja. O teu marido é o melhor homem do mundo. Diga amém. Pastor, não é bem assim. Nunca diminua o seu marido na frente de quem quer que seja. Homens, nunca diminua sua esposa na frente de quem quer que seja. Nunca, jamais. Porque você é como se você estivesse agredindo a si mesmo. Eu costumo dizer que a minha esposa é a mulher mais inteligente da face da terra, porque casou comigo. Mas brincadeiras à parte, eu não posso desprezar minha esposa, que é carne da minha carne, osso do meu osso. Que coisa louca, né? Parece que isso é uma mensagem mais para mãe e filho, né? Mas não. Adão, ele recitou o primeiro poema: esta é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, carne da minha carne.
Claro que falava de Eva porque Eva saiu literalmente dele, mas o fato é que nós nos tornamos, através do ato conjugal, quando casamos, marido e mulher, uma só carne. Então, maridos, nunca desprezem suas esposas diante de quem quer que seja. Você está comendo a sua comida, a minha mãe fazia muito melhor. Você até pode conversar com ela em particular. Poxa, eu queria que você aprendesse como minha mãe faz, tá? Em particular. Mas diante dos outros, não. Comida da sua esposa é a melhor. O seu marido é o cara mais prestativo que você conhece. Pastor, mas não é verdade. Então não fale. Se omita, mas não fale. Não denigra a imagem do seu cônjuge, porque você vai estar ferindo o princípio da família. Então, no livro de Efésios, no capítulo 6, olha como é bacana. Deveres de pais e filhos. Agora vem uma direção para os pais e para os filhos. Ele fala assim: filhos, obedeçam a seus pais. Eu ia perguntar assim, quem é filho aqui? Pergunta tosca, né? Que pergunta. Acontece, pessoal. A gente dá um nó na cabeça do pastor. Não, pastor, eu não sou filho. Eu nasci caí de uma nave extraterrestre. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, os filhos aqui presentes, principalmente os filhos que estão aqui com os pais, escutem isso: nunca, jamais desrespeite seus pais, porque tua vida pode ser curta. Minta para o seu pai, para sua mãe, é como se fosse um ano a menos de vida. Você vai morrer cedo. Eu desrespeito o meu pai e a minha mãe, você vai morrer cedo. Porque o primeiro mandamento com promessa é dar vida longa aos filhos. Você já percebeu que no mundo do crime, todos os que morrem são jovens? E jovens que desmereceram, desrespeitaram e não obedeceram seus pais. Morrem cedo, não tem vida longa. E por que não tem vida longa? Porque está rompendo com o princípio. Cuidar de sua família é você viver esses princípios, é você dar atenção para esses princípios. Então, filhos, obedeçam os seus pais e honrem os seus pais, de maneira que eles sejam a figura mais importante. A filha estava saindo para o trabalho, olha que forte isso. O pai almoçando, não sei se vocês viram esse vídeo. O pai almoçando, a filha sai, já é uma adolescente, e diz assim para o filho, para o pai: pai, eu tô indo lá, mãe, estou indo lá, pai, eu te amo, e sai. Aí o homem para de comer e fala assim: tu viu o que ela falou? Ela falou: sim, falou que vai sair e tal, disse que... Não, mas tu viu o que ela falou? Não, eu perdi até a fome agora. Ela disse que me ama. E aí a esposa: sim, mas qual o problema? Não, mas que isso, do nada ela falou que me ama. E o homem ficou feliz, ele entrou em estado de êxtase, porque ouviu o te amo da sua filha. Você sabe, você parar, já fizeram essa experiência, o repórter chega no meio do nada para os adolescentes que estão caminhando e pergunta assim: você consegue mandar uma mensagem para o teu pai agora? Consigo. Diz para o teu pai que você ama ele. E aí ele pega o telefone, as crianças, adolescentes, jovens: pai, eu estou te ligando para te dizer que te amo. E aí começam a chorar. E isso tem se perdido nas famílias. Isso tem se perdido dentro de casa. Quantas vezes você sabe que o teu filho, você sabe que o teu pai sabe, que a tua mãe sabe que você os ama, mas já parou para dizer assim: ô pai, eu te amo. Ô mãe, eu te amo. Você não sabe o impacto que isso tem.
Então o filho, ele precisa honrar o pai, honrar a sua mãe, tal como ninguém. Fui um restaurante uma vez. Minha mãe, ela foi criada na roça. E a primeira vez que eu levei, não sei se a Andréia lembra, nós levamos ela numa churrascaria, estávamos em Goiânia. E aí serviram. Eu assim, é um hábito meu, não é frescura. Eu gosto de usar sempre talher e garfo, com qualquer tipo de alimento, seja peixe, eu gosto de usar. Às vezes eu abro exceção, mas é um hábito meu. Não colocar a mão na comida é um hábito meu. E restaurante, mais do que nunca a gente faz isso, né? Porque afinal de contas é mais elegante, né? E nós estávamos almoçando. E aí serviram frango, ela gosta muito de frango, galinha, né? Gosta muito. E aí ela assim, passou os olhos e viu eu e minha esposa tudo de garfo e faca. E ela com garfo e faca tentando cortar o troço. Fugia, parecia que estava vivo. Falei, mãe, pega na mão, mãe. Eu larguei meus talheres e peguei, no meio do restaurante, comendo que nenhum. Come aí, mãe, come aí. Por quê? Para ela se sentir bem. A honra é dela. Ah, mas quem passa, olha lá o pastor. Nossa, que deselegante. E eu com isso? Eu estou ali para honrar quem? Minha mãe. Minha mãe que tem que ser honrada. Não é o dono do restaurante ou quem está ali me policiando. É a minha mãe que tem que ser honrada. É isso que você tem que fazer. Faça ela sentir. Quantas vezes ela vem em casa, nós temos um meio de nos assentarmos à mesa. Mas quando ela vem, a minha esposa é testemunha disso. A gente muda tudo. E deixa exatamente do jeito que ela gosta. E o jeito dela, posso falar? É um jeito que me deixa angustiado. Eu não me adapto mais ao jeito dela. Mas quando ela chega em casa, ela é a rainha. Ela come do jeito que ela quer, ela faz do jeito que ela quer, porque ela está me visitando, é minha mãe, eu vou honrá-la. Não importa como, eu vou honrá-la. E acabou, ponto final. Aí quando ela vai embora, a gente organiza tudo do nosso jeito. Mãe e pai precisam ser honrados. Não é você romper princípios, como eu disse, às vezes a esposa ou o marido são tão apegados à família e acaba prejudicando o seu casamento. Isso não é algo coerente para se fazer. A mensagem de Deus para os pais agora é essa aqui, ó. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora os filhos estão dizendo assim: aham, minha vingança será maligna. Está vendo, mãe? O pastor pregou que é para a senhora não me irritar. A senhora está me irritando. Mas como? Qual é a irritação? De mandar você dormir mais cedo, de escovar os dentes, de trabalhar? Eu não sei se você percebeu a parte final do versículo. Diz assim, ó: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor. Então o pai e a mãe fazer o filho trabalhar, acordar cedo, escovar o dente, tomar banho, obedecer, isso não é irritação. Os filhos presentes aqui não é irritação, isso é instrução no Senhor. Mas há mães que às vezes elas criam seus filhos numa bolha. Tem um filme chamado assim, ó, assista ele para você ver. Não é um filme evangélico, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, é bom que você tire princípios para a sua vida. Um filme chamado Não Fuja. Uma moça que é criada pela sua mãe, ela é doente, anda de cadeira de rodas, e a sua mãe tem que dar comida na boca, a sua mãe tem que dar os tratamentos, a sua mãe tem que fazer tudo. E elas vivem muito bem, muito bem. Só que a filha começa a descobrir que a mãe é super protetora, super protetora. E aí ela descobre que ela só está na cadeira de rodas porque a mãe ministra os remédios veterinários
para que a filha fique na cadeira de rodas sem andar, porque ela não quer perder a filha. Então, na verdade, a filha não é doente, a filha é saudável. Já dei spoiler aqui. Mas a filha é saudável, totalmente saudável. Mas ela perdeu as forças das pernas por causa do medicamento que é ministrado para ela. Um medicamento veterinário. Quando ela para de tomar, ela volta a sentir as pernas. Então, isso é essa super proteção. Isso causa na criança irritação. Isso causa no filho uma perturbação, um transtorno. Então, diz a Bíblia: pais, não irritem seus filhos. Eu não tenho filhos, mas uma coisa é certa: eu tive muitos amigos que tiveram seus filhos. A criação de uns me inspirava e a criação de outros eu reprovava. Eu lembro de pastores que tiveram seus filhos, que quando seus filhos caíam, a mãe ia correndo. Ele levanta, caiu, levanta. E quem olha de fora, o que está acontecendo? O pai é duro, né? Não, o pai está ensinando. Não, caiu, levanta. E a criança, levanta. Eu achava aquilo fantástico. A mãe querendo ir lá pegar o pai, levanta. E aí, por incrível que pareça, hoje, alguns deles eu conheço que são adultos, os caras são homens, de verdade. Não são esses homens Nutella que tem. Aí bate, machuquei meu pé. Não posso trabalhar porque estou resfriado. Tem um monte de homem assim. Mas a culpa foram dos pais. Os pais tiveram isso. Os pais se preocuparam demais. Deram uma atenção excessiva. E isso, na verdade, é irritação para os filhos. Porque os filhos, hoje, talvez, eles olham para trás e poderiam ter dito: eu poderia ter sido educado diferente. E isso faz toda a diferença, tá? A gente não tem tempo para falar nisso hoje, mas isso faz toda a diferença. A maneira como você trata o seu filho desde quando ele está na barriga. A Bíblia fala sobre isso. Desde quando ele está no ventre materno. Então, pais, não irritem os seus filhos. Deixem eles serem crianças quando são crianças. Mas quando são adolescentes, trate-os como os adolescentes. Aliás, adolescente é uma palavra nossa, tá? Não existe adolescente. Existe criança e adulto. Não existe. Existe criança, o jovem, né? A criança, e existe o jovem e o adulto. Não existe adolescente. A nossa cultura moderna é que criou o adolescente. Porque como é que se dava no passado? Olha, assistam os filmes que tratam, por exemplo, os 300, os filmes pré-históricos, embora isso não seja uma realidade, mas olha para os filmes, como é que era antigamente. A criança crescia, quando ela tinha forças para trabalhar, ela já trabalhava. Não tinha essa história, ela é adolescente agora, conversa. Então tinha a criança, que ela brincava, não tinha discernimento. A criança começava a ter força para carregar o balde, acabou, virou adulto, vai trabalhar, vai levar a água do poço até na aldeia. Não tem conversa. Mas a nossa cultura, uma cultura doente, criou a ideia de adolescente. E nós não, biblicamente, historicamente, não existe adolescentes. Existe a criança, o homem jovem e o homem idoso. Só. Mas nós temos essa função de a gente proteger. Então, trate o seu filho quando criança. Chegou na fase de adolescente, já tem força, já sabe discernir, é homem. Mas faz ser homem. E aí cabe aos pais fazerem eles serem homens. E a mãe tem que ajudar, não atravessando o caminho. A mãe é auxiliadora, empurrando, é isso mesmo. Eu sei que vai doer mais no coração da mãe do que do pai, mas o pai, ele tem que ser filho. O pai está aí para isso. Você já viu como é que é as brincadeiras dos pais em relação aos filhos? A Cris lá, que está com a filha pequenininha, e o Lucas. O Lucas brinca com os meninos dele como qualquer outro pai, de uma maneira maluca. A mãe, não pode. Mas o pai não está nem aí.
Vai jogar bola, o menino não sabe nem andar ainda. Pega a bola aí, o menino está sentado ainda. O homem, ele tem uma cabeça diferente, é mais prática. A mulher é mais teórica. É assim que funciona. Então, mulheres, amem e respeitem seus maridos. Maridos, amem, deem a vida por suas esposas. Não desmereçam um ao outro na frente de quem quer que seja, nunca, jamais, em momento algum. Filhos, respeitem seus pais, honrem os seus pais. Mas eu quero assim. Nunca diga isso para o seu pai. Nunca diga isso. Mas eu gosto desse jeito. Pai, como é que o senhor quer? Eu quero assim. Não, mas pai, eu quero assim. Nunca diga isso. Seu pai é sim senhor e não senhor. Quando se assentavam à mesa, ninguém ousava comer se o pai não estivesse presente. Eu não sei quem foi. Eu não sei se foi você, Júnior, que ligou para tua mãe e pediu bênção. Você estava conversando comigo. Foi? Não foi? Todo dia? Eu acho isso fantástico. Eu perdi esse hábito. Hoje eu fico sem graça de dizer para minha mãe: benção, mãe. Eu fico sem graça. Mas eu acho isso lindo demais. Está lá o camarada truculento, liga para a mãe: benção, mãe. Pô, isso aí é de arrepiar, pô. E a gente não pode perder isso, não. A gente não pode. E o filho que chama o pai de papai? Eu acho isso magnífico. O camarada lá está com 40 anos, liga: ei papai, vou fazer. Pô, isso aí, caramba, é demais. É emocionante. Mas hoje não. E aí, coroa, fala aí, velho. Pô, é para acabar, não, né? É para acabar. Por isso que tem pessoas que, quando entram na presença de Deus, elas falam assim: papai, paizinho. Só que elas não têm ideia de que o pai de antigamente era um pai assim. Era um pai com autoridade, era um pai com respeito, era um pai que ninguém podia falar se o pai não falasse. As pessoas hoje querem tratar como pai, um pai íntimo, um paizinho. Nada contra, você pode tratá-lo assim, mas entendendo que ele merece todo o respeito do mundo, porque ele é Deus. Quem compreende isso? Então fique de pé, por favor.